Sejam muito bem-vindos ao programa Itipar. A apresentação, Pastor Alessandro Rodrigues. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez na nossa programação Web TV. Está aí nos assistindo, está entrando. Deus abençoe. Hoje nós estamos aí com um tema bem propício, um tema bacana, o propósito da educação cristã na Itipar, na Web TV. Vamos lá? É um momento tão especial. Quero já de antemão agradecer a você que está nos acompanhando, mas primeiro, é lógico, agradecer ao nosso Deus, né? Ele é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Agradecer ao meu amigo Valtencir Pereira. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Um beijo no seu coração, da Ana também. Estamos aqui com a nossa programação Itipar, tá bom? Na Web TV. Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá, momento de oração, momento de poder buscar a presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Vem comigo, vamos junto. Vamos criar na presença do Senhor. A Bíblia diz assim: buscai-me enquanto está perto. Então o Senhor está perto de nós aqui nesta noite. Vamos lá? Vamos orar, vamos agradecer. Aquele fundinho musical bem gostoso, um momento de oração e de adoração. Vamos orar? Ore comigo. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque nós estamos aqui mais uma vez, confirmando, Senhor, o projeto da Tua verdade e da Tua palavra. Senhor, eu te agradeço por este momento tão especial, nesta quarta-feira, Senhor, uma noite propício, uma noite de poder buscar a Tua presença e de aprender também, Senhor. Hoje, a nossa escola dentro da nossa casa, teologia dentro de casa. Senhor, muito obrigado. Eu te louvo, eu te agradeço e te glorifico. Juntamente com os meus irmãos, os meus amigos que estão nos acompanhando neste lugar, Senhor, de adoração, na Web TV, Senhor, nesta programação da Itipar, um projeto que o Senhor colocou em nosso coração para eternar e glorificar, Senhor, porque toda honra e toda glória, todo louvor é para Ti nesta noite. Abençoa, Senhor, este projeto. Quero também, Senhor, agradecer ao meu amigo pastor David, que está na parte técnica, que está aqui nos auxiliando, Senhor, para que possa estender e alcançar milhares e milhares e milhares de pessoas que venham ser abençoados através desta linda programação. Muito obrigado, Deus, nas Tuas mãos, Web TV, Senhor, abençoa. Amém. Vamos lá? Você que já está aí nos acompanhando, quero aproveitar esse momento de trazer Minuto Palavra. Muitos gostam de ter esse Minuto Palavra, esse momento de buscar conhecimento, esse momento de leitura. É muito bom. Lembra que nós falamos da educação cristã? Então a nossa educação, ela começa com uma boa leitura. Então eu quero já aproveitar esse momento que você está aí na sua casa, que você está aí nesse sofá junto com a sua família, para ter esse momento de leitura, momento de poder aprender a presença de Deus nas nossas vidas. Vamos lá? Hoje nós temos aqui um tema bem propício, que é o propósito da educação cristã. Olha que tema lindo, meu irmão. O propósito da educação cristã é o que nós iremos aprender nesta noite, nesse dia 13 de maio
de 2020, o propósito da educação cristã. Minuto Palavra, vamos lá? Louvado seja Deus. Minuto Palavra, que diz assim, em Provérbios capítulo 1 e o verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas, olha só, os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Que palavra top, né? Uma palavra através deste momento tão especial, falando de sabedoria, falando de conhecimento, falando da própria inteligência do ser humano. Mas aqui agora nós estamos vendo o que Salomão, através de uma palavra de sabedoria, o que ele descreve, falando do temor do Senhor, é o princípio do conhecimento. Agora, quantas pessoas estão desprezando, quantas pessoas insensatos que desprezam a sabedoria, que desprezam a disciplina. Agora, olhando para esse parâmetro, diante desta palavra que nós iremos introduzir, eu quero que você agora acompanhe comigo dentro dessa introdução. Vamos lá no próximo. Introdução. Nós temos aqui o que nós iremos apresentar nesta noite. Lembra que na aula anterior a gente falou o que é educação. Educação entre os povos primitivos, a educação religiosa entre os judeus, a educação religiosa nos dias de Jesus, a educação cristã na igreja primitiva, a educação cristã na igreja odierna. Isso foi na quarta-feira passada, né? Você que não assistiu na quarta-feira passada, você pode aí, entrar, você pode dar um clique aí no YouTube aí, que você pode acompanhar a aula que nós falamos dessas introduções. Agora, o que irei falar agora é, primeiro, o caráter de nosso propósito. Ou melhor, o caráter de nossos propósitos. Segundo, a necessidade de estabelecer alvos. Olha só que forte isso aí, meu irmão. Terceiro, a educação cristã em relação a Deus. O que nós iremos aprender sobre a educação cristã concernente a Deus. Quarto, a educação cristã em relação a Jesus. Será que nós conhecemos Jesus? Será que realmente nós temos essa ligação com Jesus? Porque falar de Jesus é muito fácil, conhecer Jesus é difícil. Então, a educação, o propósito da educação em relação a Jesus. Quinto, a educação cristã em relação ao Espírito Santo. Quando nós falamos de Espírito, nós estamos falando de Ruach. É o nome em hebraico, que fala vento, que fala ar. Então nós estamos falando Ruach, o Espírito Santo. Sexto, a educação cristã em relação à Bíblia. Será que nós estamos aí tendo um momento de leitura? Será que nós estamos tendo aí um momento de meditação? A Bíblia diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então nós temos que ter uma boa leitura. E nós temos aqui também uma colocação no livro de Salmo. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios e nem se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor medita de dia e de noite. É a leitura da palavra, meu irmão. É o crescimento, porque nós temos que crescer na graça e nós temos que ter esse conhecimento. Então nós temos que ter essa educação, porque o propósito da educação cristã é eu e você ter uma boa leitura.
Sétimo, a educação cristã em relação à igreja. Nós temos aí uma diversidade de placas de igreja, nós temos aí várias denominações. Agora, qual é a minha ética, o meu posicionamento como cristão dentro da igreja? A educação cristã, o propósito dessa educação cristã é eu ter uma boa ética, ter um bom comportamento dentro da igreja. Então isso vai me ensinar a ter um bom propósito dentro dessa educação. Oitavo, a educação cristã e o caráter cristão. Isso aí pega no calo de muita gente quando nós falamos de caráter. Vamos lá para o próximo, que é já o que nós iremos dar início. Primeiro, o caráter de nossos propósitos. Você sabe qual é o propósito de sua vida? Será que nós sabemos o propósito? Porque tem pessoas que ainda não sabem o propósito, aquilo que Deus determinou. Nós, como cristãos, nós que temos aí a presença de Deus em nossas vidas, temos que saber qual é o propósito. Qual é o seu propósito aqui nesta noite, na Itipar? Qual é o seu propósito juntamente com a Uau Web TV? Qual é o seu propósito no seu cotidiano, no seu dia a dia? Nós não podemos perder o propósito. Nós não podemos perder a direção que foi colocado para fazer em nossas vidas. À primeira vista parece difícil determinar o propósito ou o alvo da educação cristã. Parece difícil, né? Mas você não está aqui por acaso, meu irmão. Você não está aqui simplesmente para preencher toda essa matéria física, não. Você está aqui porque você tem um propósito. E quando nós falamos de propósito, nós temos que entender aquilo que Deus determinou nas nossas vidas. E o que Deus determinou para você? O que Deus determinou na sua vida dentro desse propósito? Porque é o propósito da educação cristã. Porque quando nós falamos da educação cristã, é o momento de aprendizado. É o momento de angariar a nossa tenda, alargar aquilo que nós temos aprendido. Aquilo que nós temos levado no nosso dia a dia. E agora, falando desse propósito, eu tenho que estar dentro do propósito de Deus. Eu não posso fugir, porque o caráter de nossos propósitos tem que estar ligado na qualidade de uma boa educação. Será que a minha educação está sendo aplausível? Será que nós, dentro da sociedade, nós estamos sendo aplausível? Será que nós temos a testemunha, quando Jesus fala que nós somos a testemunha? Será que nós estamos testemunhando Jesus? Isso é muito interessante. Vamos lá? O próximo. E falando aqui do caráter, dentro desse propósito, temos 3 divisórias de suma importância no que tange o propósito da educação. Primeiro, o meu propósito é acertar o alvo. Qual é o seu propósito nesta noite? Será que nós estamos acertando o alvo? Sabe o que me chama muita atenção? É o girassol. Você já prestou atenção? Ele tem um alvo. O girassol, ele tem um alvo. Na medida que o sol vai se pondo, o girassol ele vai acompanhando. Ele vai acompanhando. É porque ele tem um alvo. Agora, qual é o nosso alvo? Será que a nossa mira realmente está apontado para a eternidade? Será que o nosso alvo está apontado para Jesus? Primeiro, ele é o autor, consumador de nossa vida. Ele é o Criador. Então nós temos que ter um propósito. E eu quero falar aqui agora de
três divisórias de suma importância quando nós falamos do propósito da educação cristã. Primeiro, geral. O propósito, ele é geral. Segundo, ele é específico. O propósito, ele tem que ter ali um alvo certo, porque ele é específico. Terceiro, imediato. Mas, peraí, pastor Alessandro, esses três tipos de propósito, tá ligado dentro da educação cristã? Sim. Porque quando nós falamos de um propósito geral, Deus estabeleceu a todos, de todas as idades, em todas as épocas, de todas as nações, que o ontem, o hoje e o amanhã, criança, jovem e velhos, brasileiro, japonês, africano, etc., todos devem aceitar a Jesus como único, suficiente Salvador. Esse é o propósito geral. Você já começou a entender o fio da meada, né? Mas espera aí, o fio da meada é porque quando eu estou dentro do propósito, sendo ele geral, ele é para todas as nações, para todas as faixas etárias de idade. Não importa o propósito, porque o propósito é levar Jesus para que eu possa aceitar ele como o único e suficiente Salvador da minha vida. Isso é o propósito da educação cristã, meu irmão. Isso é o propósito que nós temos que entender, porque faz parte do crescimento. Você já aceitou Jesus? Eu tenho que aceitar Jesus todos os dias. Não é só ir lá na igreja, levantar a mão e eu aceitei Jesus. Não, você tem que aceitar ele todos os dias. Ah, mas eu sou 40 anos, não tem problema, aceita ele novamente todos os dias. É o propósito geral. Nós temos que aceitar. Será que ele está nos aceitando hoje? Então nós temos que entender esse propósito da educação cristã. Dentro desse propósito faz parte da nossa vida, meu irmão. E isso tem que estar na nossa corrente sanguínea para entender o propósito de Deus. Vamos lá? Pode passar. Quero falar aqui sobre esse propósito que nós estamos falando. E qual seria ele? O geral. Tá vendo aí? Agora, o específico. Eu falei do geral que é para todas as idades, né? Todas as idades, desde a criancinha até o mais velhinho. Esse é o propósito geral. E o propósito específico? Agora tem que ter ali uma estratégia, né? Porque o meu propósito, ele é específico. E dentro desse propósito específico, porque eu quero acertar o alvo. Eu não posso errar o alvo. E para mim acertar o alvo, dentro desse projeto, porque se eu estou dentro do propósito, eu fui projetado dentro desse projeto. Ou melhor, dentro desse propósito. Eu fui projetado no propósito. Agora, para ser específico, é a aplicação do geral. Olha só, específico, você vê o geral, você pega o geral e coloca o específico junto. Mas iremos enfrentar problemas de classe de idade. Mas por quê? Uma criança não compreende o pecado o pecado sob o mesmo ponto de vista de um adulto. Uma criança não consegue entender o pecado de um adulto. Então tem que ser específico quando eu tenho um projeto dentro desse propósito. Para mim saber qual é a palavra específica, o meu tratamento, o meu comportamento, porque eu estou dentro da sociedade, eu vivo com pessoas. E qual vai ser o projeto, qual vai ser o propósito, geral ou específico? Existe o geral, naquilo que eu vou fecundar a palavra, naquilo que eu vou liberar a palavra, porque é o projeto, é o propósito geral. Mas o específico, ele tem uma estratégia. Eu tenho que ter uma boa estratégia para poder alcançar essas pessoas de um propósito específico. Mas e o imediato, né? Quando nós falamos do imediato,
É aquilo que você vê, deseja que o ouvinte guarde como lição prática. Agora, o imediato, ele é instantâneo. Existe uma atração dentro do imediato, porque fomos atraídos pela palavra, pela boa leitura, pelo bom comportamento, pela boa educação cristã. Aí o imediato vai agir através do Espírito Santo que você tem, porque você tem uma boa educação cristã. Isso faz parte das nossas vidas. Uma coisa pior que ensinar sem propósito é ter um propósito errado. Olha só, irmãos. Uma coisa pior do que ensinar sem propósito é ter propósito errado. Quantas pessoas estão com o propósito errado aí? Quantas pessoas estão ensinando errado? Jesus, quando chamava os discípulos, quando a multidão acompanhava, Jesus tinha um propósito, era ensinar corretamente. Jesus, um bom educador, um instrutor, ele trouxe uma palavra geral, específica e imediata. Será que o meu propósito está sendo correto? Agora, se eu não tenho um propósito de ensinar, como eu quero ensinar, se eu não estou tendo um propósito certo? Olha só o que Jesus definiu. Em poucas palavras, João 10, versículo 10. Jesus definiu em poucas palavras assim: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Olha o projeto do propósito. O próprio Jesus falando. Ele olha assim, peraí. Ô Jesus, por que o senhor está aqui? Aí Jesus poderia ter respondido assim: eu vim aqui porque eu tenho um propósito. Você está na terra com um propósito? Sim, eu tenho um propósito. Jesus não veio sem propósito na terra não, meu irmão. Agora, qual é o seu propósito? E quando Jesus olha para os discípulos, ele diz assim: eu vim para que tenhais vida. Olha só. Olha o projeto dentro desse propósito geral, específico e imediato. Porque nós estamos falando desses três tipos. Quando nós falamos do propósito, eu vim para que tenhais vidas. Será que nós estamos tendo vida certa, correta, digna? Será que nós estamos atribuindo de uma forma educativa, de uma forma aplausível para entender o projeto, o propósito da minha educação? Eu não posso perder a minha direção. Eu tenho que estar dentro desse projeto. Eu tenho que estar dentro desse propósito. Porque se eu estou dentro desse propósito, meu irmão, você vai entender o que Deus tem algo específico para a tua vida. E quando nós falamos deste algo específico, é ser encaixado dentro desse propósito. Eu não posso fugir dentro de uma boa educação, porque eu fui qualificado para uma boa educação, vivenciar os projetos que Deus colocou nas minhas mãos. Responsabilidade. Eu tenho que ter essa responsabilidade. Vamos lá. Devemos nos esforçar para que a igreja não desperdice tempo, mas que tudo seja feito com um propósito. Você não pode perder tempo. Olha só, propósito definido. Você não pode perder mais tempo, não. É o momento de você entrar dentro desse projeto. Ah, mas fulano de tal não está fazendo. Faça você. Ah, mas Beltrano não consegue. Faça valer a pena e você vai conseguir. Porque você está debaixo das mãos onipotentes. A Bíblia diz assim: humilhai-vos debaixo das mãos do Senhor, para que ao tempo determinado Ele vos exalte. Deus quer te colocar em cima. Deus quer te levantar de uma forma tão especial. Sabe por quê? O projeto geral, o projeto específico e o projeto imediato. Isso faz parte da educação, o projeto que Deus colocou nas tuas mãos. Devemos procurar à luz da palavra de Deus, descobrir quais os propósitos educativos de nossos ensinadores. Porque Deus estabeleceu a igreja na terra. Qual a sua responsabilidade para com os seus membros?
Qual é a sua responsabilidade, meu irmão? Vamos lá para o próximo, segunda parte. Olha só o que diz a segunda parte. A necessidade de estabelecer alvo. Lembra? Eu tenho que acertar o alvo. Uma vez um pastor me contou, eu achei muito bonito essa história que o pastor me contou. E ele falava assim, que todo dia de manhã o pai levantava cedo e o filho acompanhava o pai nesse plantio. E no final da tarde o filho olhava para o plantio e ficava admirado. E ele falava assim, pai, que lindo, como é que o senhor consegue fazer bem retinho, bem bonitinho desse jeito? Aí o pai olha para o filho, é bem fácil, você tem que achar um alvo. E todas as vezes quando eu vou plantar, ou pode ser milho, feijão, arroz, eu acho um alvo. Tá vendo aquele tronco que está lá do outro lado? Sim, pai, eu estou vendo. Então aquele é o alvo. E eu pego como se fosse uma régua, para ficar todo bonitinho. Ah, é? Aí um dia o pai estava com os seus afazeres, atarefado, e o filho perguntou para o pai, pai, o senhor não vai plantar hoje? Ele disse assim, filho, hoje eu não vou, porque o pai está muito atarefado. Aí ele falou assim para o pai, então deixa eu plantar hoje, como eu estou acompanhando o senhor, eu vou procurar um alvo para ficar bonito que nem o do senhor. Está tudo bem. Aí o filho estava lá, passou a tarde inteira plantando. Aí no final da tarde, o pai chega, de repente o pai olha para aquele plantio e fica assustado. Ele diz assim, filho, o que aconteceu? Porque estava um zigue-zague, né? O que aconteceu? Qual foi seu alvo? Aí ele falou para o pai, tá vendo aquela vaquinha lá embaixo lá? Eu coloquei ela como alvo. Conforme ela subia, eu seguia ela. Ela descia, eu descia também. Era o alvo. Ele achou aquele alvo, né? Podemos até dizer uma ironia, mas era o alvo que aquela criança, inocentemente, ela achou. Agora, qual é o nosso alvo que nós estamos projetando? Olha só, a necessidade de estabelecer o alvo. Um educador nunca deve ir ao púlpito ou classe em qualquer denominação de ensino despreparado. Eu não posso sair despreparado. Imagina eu aqui, na Itipar, na UAU Web TV. Imagina eu despreparado aqui. Como seria a minha homilia? Como seria a minha homilética, melhor falando, o meu comportamento, a minha posição? Então, quando nós estamos preparados, quando você está preparado, você não pode temer a nada, porque o Senhor está no controle da tua vida. Porque de antemão, você já se preparou. Saia da sua casa para prestar qualquer tipo de serviço educativo sem se preparar. Nós temos que ter um alvo, e o nosso alvo é sair preparado. Porque as pessoas estão nos escutando, você está me escutando. Imagina eu falar um monte de blá 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 aqui para você. Imagina, como diz aí muita gente, né? Eu acho estranho esse tipo de linguajar, mas eu vou falar aqui. Posso falar? Você permite? Imagina eu ficar enchendo linguiça. É isso mesmo que eles falam, né? Imagina. Uma pessoa despreparada, ela perde até mesmo no seu posicionamento. Porque se eu não tenho um alvo certo, eu estou despreparado. Quer seja dentro do meu profissionalismo, quer seja dentro de uma igreja. Quantas pessoas dentro da igreja despreparado? Não tem uma leitura bíblica. Ah, meu querido, eu penso comigo que uma igreja, ela bem estruturada, todos os obreiros deveria ter um curso teológico. Todos os obreiros, porque está falando com o povo, está diante de uma sociedade. Mas espera aí, não é porque que eu estou fazendo uma teologia que eu vou achar, né, o bam, bam, bam.
dentro desse território. Não! É porque você vai ser um bom educador, você vai estar lecionando. Isso é cabível, porque você estabeleceu um alvo. Agora, se eu não tenho um alvo, eu estou despreparado. Isso é um perigo. Eu não posso estar despreparado. Eu tenho que alargar a minha tenda. Mas espera aí, pastor. Alargar a tenda é o crescimento da casa. Eu preciso ter um crescimento na minha inteligência, no meu intelecto. Eu preciso ter um crescimento dentro da palavra da sabedoria. Eu preciso me aprofundar na ciência da verdade, porque isso vai me instruir a ter uma boa homilia, uma boa palavra, um bom sermão. Então não saia nunca, jamais de la vie, como diz o francês, nunca saia despreparado. Vamos para o próximo. 3 razões para todo aquele que educa tenha um alvo estabelecido. Você tem que ter um alvo estabelecido. Sim ou não? Sim. Lembra? Acabamos de falar. O alvo estabelecido. E para mim estar dentro desse alvo, eu não posso sair despreparado. Eu tenho que estar, a decoreba, né? Se você vai fazer aí uma apresentação dentro do nível superior, se você não se preparar, o que vai acontecer? Vai passar vergonha. Ficaremos ali incomodados com a situação, né? E a gente começa a achar um monte de defeito. Mas acho que o retorno não estava bom para mim. É os defeitos que a gente começa a achar. Quando você está bem preparado, não precisa nem de retorno, não precisa de nada, porque você já guardou aqui dentro e sai tudo bonitinho, sai tudo alinhado. Você conseguiu encaixar dentro desse link e nada vai tirar você dentro da sua preparação. Você não vai ficar desinformado, porque você estabeleceu alvo. Olha só, primeiro, um alvo dá significado ao ensino. Segundo, um alvo evita os desvios. Terceiro, um alvo evita perda de tempo. Pegou aí? Vamos falar aqui de uma pessoa que está fazendo tiro ao alvo. Um bom atirador, um sniper, né? Sniper, isso mesmo, sniper, né? O bom atirador, no momento que ele está lá na sua mira, ele controla até mesmo a sua respiração. Ele precisa achar o alvo para obter o sucesso. E no momento que ele está ali, sereno, silencioso, bem ali tranquilo, é o momento que nós devemos agir. É o momento de serenidade. Para mim alcançar o meu objetivo, eu não posso evitar desvios. Porque quando você está mirando, vai ter um monte de coisa te atrapalhando. E dentro dessa questão, você não pode perder. Você não pode ficar afoito. Você tem que olhar para o alvo. E qual é o nosso alvo? Dentro do propósito, qual é o seu alvo? Qual é as metas que nós temos, que você tem alcançado? Porque é o meu alvo, é o meu projeto. Eu não posso ficar achando atalho para tentar acertar o meu alvo. Cuidado com o atalho. O atalho, de repente, ele não pode dar certo. Você tem que ter uma mira, alça de mira, né? Você vai ver aí no armamento aí, alça de mira. Tem 2 miras e você tem que achar o balanceamento, você tem que colocar certinho para ter sucesso. Então, acha o seu alvo. Lembra que eu falei lá no comecinho? Qual é o seu propósito? Tem pensado na vida? Tem pensado no propósito que Deus colocou nas suas mãos? Ou você ainda não se achou? Pensa muito bem, começa a refletir, porque você não está aqui à toa, não. Existe um alvo dentro dessa circunstância, mas você tem que entender qual é o projeto. Aquilo que Deus fez, escreveu para você, a responsabilidade. Um alvo evita perda de tempo. Sabe o que eu quero falar hoje?
na Etipar, você não está perdendo tempo. Você está ganhando um tempo gracioso, tempo de aprender, tempo de você ter uma boa qualidade no seu comportamento, no meu comportamento. Você está ganhando tempo porque você não se desviou, né? Eu quero chamar a sua atenção. Você está na Tipar, não vai por outro lugar, fica aqui comigo, tá bom? Fica aqui comigo. A gente vai fazer aí uma pausa, mas você vai estar escutando um belo louvor de adoração nesta noite, tá bom? Opa, pera aí, não saia daí, espera só um segundo, só um minuto, tá bom? Vamos lá ouvir um louvor de adoração. Olá galera, sejam bem-vindos, eu sou o Júlio Eletromec e estou aqui para falar para vocês que iremos iniciar um programa chamado Help Cars, um programa que é voltado ao setor automotivo, para você leigo e para você profissional. Se você quer saber um pouco mais sobre a manutenção do seu veículo, a parte de geometria automotiva, como é que funciona todo o sistema operacional mecânico do seu carro, esse programa vai ser voltado para você leigo e para você profissional da área automotiva. Para você leigo ter um maior conhecimento sobre a manutenção do seu veículo preventiva e corretiva, este é o programa. E para você profissional da área, estaremos divulgando dicas técnicas e também conteúdos técnicos para você facilitar a manutenção dos veículos em sua loja, certo? Estaremos convidando os profissionais da área, o qual estaremos tirando a sua dúvida técnica ao vivo. Não perca! Help Cars, toda segunda-feira, a partir das 18 horas, aqui na UOL Web TV. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei.
Vamos lá, estamos de volta. Eu não posso parar, sabe por quê? Porque o assunto aqui hoje tá muito bom. Depois você escuta aí essa adoração. Aí, cadê o bonequinho do Valtencir? Mostra aí o Valtencir aí. Cadê o Valtencir? Cadê ele? Mostra ele aí. Oh, aí! Valtencir, Deus abençoe, viu, meu amigo? Obrigado aí por essa oportunidade daqui, tá? Deus abençoe sua vida. Eu quero agradecer a nossa irmã Cris, lá do Interlagos. Deus abençoe por estar aí acompanhando. Muito obrigado, viu, Cris? Quero também agradecer pastor Mesaliel. Muito obrigado, viu, pastor, por estar aí acompanhando também essa educação cristã, o propósito da educação cristã. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Vamos lá, vamos pro próximo, para nossa apresentação mais uma vez aqui. Onde eu parei? Aonde estamos errando? Aonde nós estamos errando? Lembra que nós falamos da nossa mira, alça de mira? Qual é o projeto, o propósito que nós estamos oferecendo e que nós estamos apresentando? Qual é o tipo de mercadoria que nós estamos aí mostrando para a sociedade? Porque nós estamos falando de um alimento educativo, a palavra. Nós estamos falando do meu comportamento dentro da sociedade. Então, olhando para isso, eu não posso errar o meu alvo. A minha educação, o projeto, o meu cristianismo, em que nós, ou melhor, em que eu estou fundamentado, ou em quem nós estamos fundamentados. Dentro da educação, errar o alvo é um grande perigo. Isto pode custar a vida. Isto pode custar sofrimento, amargura, tristeza. Tem muitas pessoas que estão sofrendo uma grande agonia espiritual, tristeza profunda, depressão. Como eu estou projetando o meu alvo? De repente eu não acertei. Nós temos que acertar o alvo. Porque se eu errar o alvo, a minha vida ela vai definhando paulatinamente. Então, o meu alvo, agora olhando dentro da minha espiritualidade, agora falando da minha espiritualidade, o meu alvo é Jesus. O nosso alvo é Jesus. Eu tenho que saber separar bem aplausível aquilo que eu estou projetando. Se é dentro do social, qual é o seu alvo dentro do social? Se é dentro da minha vida familiar, qual é o alvo que eu estou apontando? Eu não posso errar o alvo, eu não posso errar esse alvo. Se o projeto que foi estabelecido dentro desse propósito da educação cristã, será que eu estou acertando? Ou será que eu estou errando? Errar o alvo pode lhe custar muito caro. As pessoas estão errando. E a Itipar está oferecendo para você gratuitamente, para você ser educado dentro do cristianismo, dentro dessa educação. Eu não estou aqui para falar placa de igreja, eu não estou aqui para apontar ninguém, porque isso é muito feio. Porque quando eu falo da educação cristã, eu tenho que aprender. Eu não posso ficar acusando. Porque o objetivo dentro da educação cristã é ensinar. Jesus não apontava a ninguém. Jesus ensinava. Jesus educava. Então isso faz parte da minha vida, da rotina, para que eu possa acertar o alvo todos os dias. Vamos lá para o próximo, terceiro. A educação cristã em relação a Deus, né? Agora a gente vai aprender um pouco de Deus, a teologia de Deus, né? Quando nós falamos da educação cristã em relação a Deus, o que nós entendemos sobre
Deus, né? Nós estamos falando do Criador. E quando nós falamos do Criador, eu tenho que levar o ouvinte, porque tratando-se da teologia, tratando-se de Deus, do nosso Deus Yahvé, Elohim Adonai, eu tenho que levar o ouvinte a conhecer a Deus como Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele. Nós temos aqui a coexistência, a pré-existência e a autoexistência. Porque quando nós falamos da pré-existência, quando nós falamos da coexistência, que Ele já existia antes que o mundo viesse a existir. O nosso Deus já existia. Imagina agora, quando nós falamos da educação cristã, em relação a Deus, quem é o Criador? Primeiro, conhecer Deus é conhecer Ele como Pai. A paternidade. Isso revela dentro desse propósito da educação cristã que o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. A paternidade, o Criador. Mas espera aí, dentro dessa educação, eu conheço Ele como Criador, eu conheço Ele como Pai, agora eu tenho que ter com Ele comunhão. Comunhão com Deus. Isso faz parte desse repertório. Porque falando da educação, o propósito dessa educação é eu entender quem é Deus. É eu entender que Ele é Pai. É eu entender que Ele é o meu amigo. Olha só. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, e ali de repente Deus fala assim: por acaso ocultarei alguma coisa do meu amigo Abraão? Olha só o elo de amizade que Deus tinha com Abraão. A paternidade como pai. A amizade pela afinidade que Deus tinha com Abraão. Sabe por quê? Pela sua obediência. Pelo seu posicionamento e comportamento dentro da educação, o propósito que Deus estabeleceu na vida de Abraão. E isso vai me levar a entender que dentro dessa educação cristã, eu vou entender quem é Deus. Quem é Deus? Ele é Pai, Ele é Criador, e eu sou amigo de Deus, Ele é meu amigo. Jesus uma vez olha para os discípulos, Ele diz assim: ei, eu não vos mais chamo de servo, Jesus falando, eu não vos mais chamo de servo, mas de amigo. Você é amigo de Deus? Somos amigos de Deus? Você tem aquele momento, aquele diálogo com Deus? Será que nós falamos com Ele todos os dias? Nós temos que falar com Deus todos os dias, porque dentro dessa relação, dentro dessa intimidade que eu tenho com Deus, porque eu estou falando da educação, o propósito da educação, Deus é o centro da vida e de todo o universo. Ele é o centro de tudo, meu querido. Deus estabeleceu essa comunhão. E olhando para essa tratatividade da educação cristã em relação a Deus, você vai entender porque você é amigo de Deus. Aproveita esse momento, chama o seu amigo para ficar do seu lado. Ó, achei um bom amigo, Jesus, meu Salvador, o escolhido dos milhares. Então você tem que ter esse amigo do seu lado todos os dias. Esse amigo não é só no momento crítico, não, ou crucial. Esse amigo tem que estar no momento de alegria. Esse amigo tem que estar no momento de serenidade. Esse amigo tem que estar no momento difícil também. Esse amigo, Jesus Cristo, o nosso Deus. Vamos lá. Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor,
Tu és o nosso Pai, paternidade, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Olha só o nosso Criador. Isso é apenas um resumo em relação à educação. Quem é Deus? Vamos para o próximo. Não sabemos tudo sobre Deus. Não sabemos tudo, né? Nós não conseguimos guardar, né? Nós não conseguimos entender tudo sobre Deus. Mas o pouco que sabemos é o suficiente para termos uma fé inabalável neste soberano Deus, né? O que é revelado é para os homens, mas o que não é revelado pertence a Deus. Nós não sabemos tudo de Deus, mas um pouquinho que você sabe dele, você tem o seu termômetro, a sua fé superaquecido, inabalável. Lembra? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece, meu irmão. Diante dessa circunstância, você tem um Deus que a letra no papel não dá para se descrever, não dá para imaginar. Lembra desse louvor? Do seu grande poder. Então, meu querido, acredita que Ele está aí agora, aí juntinho de você, do seu lado. Sua existência, sua criação, sua natureza, sua personalidade, sua divindade, seus atributos e os seus nomes. Olha que legal, tá bom? Você vai ver os seus atributos, né? Quando nós falamos de atributos, onisciente, onipotente, onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele está aí do seu lado. Onisciente, Ele é o mentor, professor, instrutor da ciência. Ele é a fonte da ciência. Onipotente, todo o poder foi dado a Ele. Imutável, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então temos aí um pouco dos seus atributos. E nós temos aí os atributos moral. Ele é misericordioso. O seu amor dura para sempre. Ele é justiça. Então você vai saber quem é Deus. Vamos lá para o próximo. Olha só. Nós temos aí, poderíamos falar um pouco da Trindade. Nós estamos falando da Trindade. Mas hoje o assunto é sobre a educação, o propósito. Pode gerar até uma polêmica quando nós falamos da Trindade, né? Existem pessoas que cada um tem um segmento de pensamento, né? Mas olhando para a natureza da palavra, falar da Trindade tem que ser algo muito sério. Tem que ter uma boa informação. Tem que ter uma boa qualidade e persuasão de convencimento. A palavra convence. A palavra que muda, não sou eu que mudo. É ela que vai mudar o seu coração. Vamos lá. Quarto, a educação cristã em relação a Jesus. Nós falamos de Yahvé ou de Elohim. Elohim é Deus. Elohim Adonai. Deus o Senhor. Agora Yeshua HaMashiach. O Senhor, o Messias. Agora vamos falar de Jesus. Jesus ungido, separado, escolhido. Agora nós iremos aprender também um pouco, isso aqui é um pouco, né, sobre esse repertório dessa divindade ou deidade. A palavra deidade, ela também tem o significado de santo, de separado, ungido, divindade. E quando nós falamos da educação cristã concernente a Jesus, o que você entende de Jesus? O que nós entendemos de Jesus? Qual é o propósito dentro dessa personalidade? Né? Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o propósito de Jesus nas nossas vidas? Qual é o propósito que você tem dentro dessa personalidade? E quando nós falamos de Jesus, qual é o sentido de tudo isso?
Nós entendemos que Jesus salva, que Jesus batiza, e que Jesus batiza e que Jesus leva para o céu. Mas dentro desse propósito, eu estou encaixando dentro dessa educação cristã? Será que dentro dessa filosofia, será que eu estou certo ou será que eu estou errado? O que eu estou agregando quando eu falo dentro dessa educação? Jesus, mas quem é Jesus? O que nós falamos de Jesus? O porquê que Jesus entra dentro do cenário? Porque você foi separado. Lembra? Machia, separado, escolhido, ungido. Você foi separado. Ele te escolheu a dedo. Muitos são chamados, mas pouco, escutei você falar aí, poucos são escolhidos. Então, meu irmão, entenda agora sobre essa educação cristã, quando nós falamos de Jesus. Jesus Cristo é o tema central da Bíblia. Ele é o tema central da história da humanidade. Quando nós falamos de Jesus, ele é o centro de tudo, dentro da verdade, dentro da palavra. E quando nós estendemos, alargamos esse conhecimento, iremos entender que Jesus é o Salvador. Esse é o propósito. Lembra? Eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Esse é o projeto estabelecido. Eu não posso perder esse projeto, eu não posso perder aquilo que Jesus fez por mim. Primeiro, Cristo é superior a anjo. Eu não posso ficar adorando anjo. Tem pessoas que adoram anjo, né? Isso é um perigo dentro do cristianismo. Eu tenho que colocar Jesus como superior de tudo, porque ele é o central de tudo. Ele está dentro da minha alma, ele faz parte da minha vida. Ele é o centro da palavra, Jesus. Agora tem pessoas aí que colocam anjo tal, maior que Jesus. Não, está errado. A educação, o propósito da educação cristã é ensinar você a entender verdadeiramente quem é Jesus. Tem pessoas que colocam Moisés superior a Jesus. Não, Jesus é superior a Moisés. Vai lá no livro de Hebreus, falando de toda essa metragem, que Jesus é maior que o sacerdócio, que Jesus é maior que o templo. Nós temos que entender que Jesus, ele é o nosso Deus. A Bíblia diz assim: no princípio era Deus. Olha só, no princípio, o Bereshit. A palavra Bereshit fala do início. O início de tudo era Deus. E quando nós falamos que no início de tudo era Deus, ou o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Dá para entender isso aí? Não fez aí uma bagunça aí dentro da sua mente? Né? Mas você vê que nós temos aqui agora, dentro da autoexistência, dentro da pré-existência e dentro da coexistência. Quando eu falo desses três requisitos aí, eu estou falando que os três estavam juntos, no princípio. Agora, quando foi o princípio de tudo? Dá para entender? É difícil, mas nós iremos entender que Deus está acima de tudo e que Jesus é superior a tudo. É superior a anjo, é superior a Moisés. Cristo é a grande salvação. Cristo é a palavra de Deus. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. Mas nós temos aí Pai, Filho e Espírito Santo, cada um distinto um do outro. Os três têm o mesmo poder, os três têm o mesmo poder de autoridade, mas um distinto do outro. Vamos lá? Para nós não entrarmos na trindade, para não causar polêmica, mas um dia nós iremos tratar sobre esse assunto. Quinto, o que nós iremos falar aí? Os irmãos estão conseguindo assimilar, né? Nós falamos a educação sobre Deus, um pouco de Deus, agora um pouco de Jesus e agora do Espírito Santo. A educação cristã em relação ao Espírito Santo. Lembra? Lá no comecinho eu falei de Ruach. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? O Espírito.
Nós poderíamos, eu acho que eu já falei aqui, no início de tudo, Bereshit bara Elohim, et ha shamai veet haaret. Isso é em hebraico. No princípio era Deus, ou melhor, Deus na criação do universo. E Deus na criação tinha a presença do Espírito, Ruach. E a palavra, Jesus. Então você vê aí a comunhão dos três, Criador, trabalhando na existência, na pré-existência e na coexistência. Agora, tratando-se do Espírito Santo, o que nós iremos aprender um pouco do Espírito Santo? A educação cristã em relação ao Espírito Santo. Gênesis 1, versículo 1 até o 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só, que interessante. E dentro dessa enquete, né, falando agora sobre o Espírito Santo, nós temos aqui personalidade. Quando nós falamos dessa personalidade, ele é a terceira pessoa da Santa Trindade. Mas espera aí, falando dessa personalidade, nós temos o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas olhando parece uma parte de uma hierarquia, né? Olhando para o sentido desse posicionamento. Primeiro Pai, primeiro Filho, primeiro Pai, segundo Filho, terceiro Espírito Santo. Será que aí está numa posição de uma hierarquia? Não. O Pai não manda no Espírito, o Espírito não manda no Pai. Jesus não manda em Deus, Jesus não manda no Espírito. Os três têm os mesmos sentido de conhecimento e de comunhão. Distinto, quando eu falo distinto, é diferença. Olhando agora para a terceira trindade, que é o Espírito Santo, o que nós entendemos também dessa personalidade do Espírito Santo nas nossas vidas? Porque a gente fala assim, tô cheio. Tô cheio do Espírito Santo. Mas cheio do Espírito Santo? Tem pessoas que falam assim, tô cheio, mas fala mal, propaga tantas coisas e notícia ruim. Será que o Espírito Santo é assim? Será que o Espírito Santo, eu vou pegar um pouco meio pesado aqui, tá bom? Mas não estou, só estou falando aqui a nossa realidade. Será que o Espírito Santo é fofoqueiro? Será que o Espírito Santo faz fofoca? Vou contar uma coisa para você. Nós estamos falando do Espírito Santo e a sua personalidade, a Santa Trindade. Ele participou da criação da terra. Olha a responsabilidade. Ele fala nas igrejas de Deus, ele fala hoje em nosso meio. O próprio Jesus, ele fala assim, olha, eu vou subir, mas eu vou enviar quem? O Consolador. E quem é o Consolador? O Espírito Santo. Nós temos o Consolador. Agora o Espírito Santo, ele não brinca de ser santo. O Espírito Santo, quando nós não sabemos o que pedir, o que ele faz? É com gemido inexprimível. Você já procurou saber essa palavra? Inexprimível. Porque às vezes eu falo, Senhor, é com gemido inexprimível. Mas o que é isso, inexprimível? Eu quero que você pesquise aí, tá? Eu quero que você pesquisa, você acha o sinônimo desta palavra, inexprimível, um gemido inexprimível, né? Existe aquela parte da pressão, né? Mas inexprimível, ela tem uma diferença aí. Ela tem uma diferença aí, tá? Então, com o gemido inexprimível. E quem é que vai trabalhar em cima disso aí? A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Eu tenho que conhecer o Espírito Santo dentro desse propósito da educação. Eu tenho que saber quem é o Espírito Santo. Qual é a atividade do Espírito Santo na minha vida? Eu estou cheio ou eu não tenho o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo só é quando eu falo línguas estranhas? Porque tem pessoas que falam assim, eu estou cheio. Eu falo línguas estranhas. Não. Temos a evidência. Nós estamos evidenciando algo surreal. Tem pessoas que
tem o fruto do Espírito Santo, que é mais importante do que os dons espirituais. Dons espirituais não levam para o céu. O que leva para o céu é o fruto do Espírito Santo. Sabe qual é? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Será que eu tenho isso? Temperança. Tem pessoas que não têm aquela temperança. Tem pessoas que é bem afoito. Comigo é no braço, comigo é na peixeira. Eu tenho que ter a essência do Espírito Santo, porque é Ele que me envolve da sua graça. Então, meu querido, Espírito Santo é um ser supremo. E ser cheio do Espírito Santo é andar com amor. Ser cheio do Espírito Santo não é ter falsidade. Tem pessoas que cumprimentam você com a paz do Senhor, Shalom Adonai, mas tem uma falsidade. Tem pessoas que sabe o quê? Tem pessoas que olham para o seu sucesso e ficam enciumado. O Espírito Santo não é desse jeito. Eu tenho que me alegrar com as pessoas que estão sendo beneficiadas com a presença de Deus. Agora, pessoas que ficam chateadas porque o outro cresce e você não. É o Espírito Santo isso aí? Não, isso não é Espírito Santo. Mas que Espírito é esse? Basta você saber. Nós temos que saber quem é o Espírito. O Espírito é verdade. Porque ser cheio do Espírito Santo é ter produtividade, amor. Qual é o tipo de amor que eu tenho demonstrado na sociedade? Dentro da igreja. O perigo está dentro da igreja, irmãos. Tem pessoas que parece que tem amor, parece ser seu amigo, parece ser até seu pastor, mas o perigo está aí. O que é ser cheio do Espírito Santo? Qual é a atividade espiritual que eu tenho participado e coparticipado? Olha só. A personalidade. Ele é inteligente, tem vontade, sentimento, amor, bondade, fala, movimenta-se, intercede, ensina, guia, administra. Ele administra. Olha só. Esse é o Espírito Santo. Inteligência. Se você tem uma boa inteligência, você tem o Espírito Santo. Mas só isso? Será que só ser inteligente já me mostra essa capacidade que eu tenho? Não. Será que só eu ter aí meia dúzia de alguma coisa que é concernente aos dons espirituais me faz ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Mas aqui eu estou falando do Espírito Santo. O que ele tem, o que ele faz e quais os símbolos que ele é conhecido. Primeiro, ele tem inteligência. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem a sua própria vontade de reger, de fazer e de acontecer. Ele tem sentimento por você. Ele sente. Temos que ter sentimento também. Nós temos que ter longanimidade. Sabe o que é a palavra longanimidade? Você já procurou saber essa palavra? O fruto do Espírito também faz parte da longanimidade. Palavra longanimidade significa sofrer. Eu posso sofrer. A pessoa pode estar falando mal de mim, mas você não vai rebater com isso. Você vai sofrer como uma ovelha muda que vai para o matadouro. Fica quietinho. É melhor perder aqui e ganhar lá no céu. Tem muitas pessoas que acham que está ganhando aqui, mas está perdendo lá. Nós temos que perder aqui, irmãos, quietinho. Esses dias algo me chamou muita atenção. Quando fui falar sobre o livro da vida. Você sabe qual é o livro da vida? É o livro que vai ser aberto, é o livro seu da sua vida. Vai ser aberto lá, o livro. Abra aí o livro da vida do pastor Alessandro na parte financeira dele. Imagina. Meu Deus. Imagina. Abra aí no departamento do livro da vida desde o dia que ele nasceu. Eu tenho que tomar cuidado, meu irmão. Porque eu estou falando de algo tão importante que é o Espírito Santo. Olha só a simbologia do Espírito Santo. Água, óleo, fogo, rio, selo, vento e pomba. É o que ele é conhecido. Vamos lá para o sexto. Já está quase finalizando, tá bom?
Sexto, a educação cristã em relação à Bíblia. Você está tendo uma leitura devocional? Porque eu estou falando da educação cristã dentro desse propósito. Ensinar. Você está tendo uma boa leitura? Você tem praticado uma leitura devocional? Todos os dias, antes de eu trabalhar, eu vou ler um texto, ou eu vou escrever um texto, ou eu vou levar esse texto comigo. Será que nós temos praticado? Lembra que eu falei que os judeus, quando o garoto tinha de 6 a 13 anos, ele ficava dentro de sinagoga fazendo o quê? Aprendendo a Torá. Ele teria que decorar toda a Torá. Ele teria que decorar, ou melhor, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Ele teria que aprender. Isso teria que estar dentro da mentalidade daquela criança, já com 13 anos. O que Jesus fazia? Jesus, com 13 anos, ele estava falando com os doutores da lei. Agora, será que nós estamos tendo uma leitura? Mas não dá tempo. Dá tempo sim. Dá tempo sim. Todos os dias você levanta 10 minutinhos mais cedo, antes de você fazer todas as suas atividades. Vai lá, pega a Bíblia, mas espera aí, não é ler por ler não, é ler com meditação. Eu tenho que ler e meditar. Porque a Bíblia diz assim: guardei a tua palavra na onde? Na tábua do meu coração, para não pecar, transgredir contra ti. Eu tenho que ter uma leitura, eu tenho que praticar todos os dias essa leitura. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Olha só, a própria palavra de Deus que se fez carne. E nós temos ali de Gênesis, Apocalipse, falando da pessoa. Lembra que eu falei que Jesus é o centro da Bíblia? Eu tenho que ter esse momento educacional, devocional da palavra de Deus. João 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha só, testificam de Jesus, né? Falando de Jesus, e Jesus termina falando no livro de Apocalipse: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o começo, eu sou o fim. Então nós temos que ter uma boa leitura. 2 Timóteo, olha o que diz ali: toda a Escritura é proveitosa, inspirada para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra é proveitosa. Você não está perdendo tempo, porque você está tendo bom aproveitamento. Essa assertividade, você está sendo educado pela palavra, porque dela se testifica do próprio Jesus, da segunda personalidade, ou melhor, da segunda pessoa da Trindade, falando de Jesus, o Salvador, falando de Jesus que pagou um preço muito caro por você. Agora tira 1 minuto, tira 2, tira 10 para poder lecionar, para poder ter essa leitura devocional, porque é o propósito da educação em relação à Bíblia. É conhecido como Tanakh, a Bíblia dos judeus. É conhecido através das suas histórias, através das leis, do Kevim e Ketuvim. Quando nós falamos de Kevim, os profetas, as histórias, o Ketuvim. Então nós temos que estar embasado dentro da verdade. Olha só, conhecer a Bíblia é conhecer o manual da vida prática, é conhecer as soluções para os problemas morais, sociais e políticos. Irmãos, olha só aonde você está conhecendo. Dentro da sua vida moral, o seu caráter, o seu posicionamento. Dentro da sua vida social, toda a ética socialista,
é o que você vai conhecer. E dentro da política, nós temos aí um regimento político. Nós temos que entender também dentro da política, porque tem muitas pessoas que falam assim, mas falar de política, irmãos, o nosso próprio Deus, ele agiu dentro da política, em reger as nações. Aí você vai ver que Deus agora ele sai do Senado da política, aí ele coloca reis, porque o homem queria ser governado por ele mesmo. Isso é uma política. Nós temos que entender, agora nós temos que colocar a pessoa certa dentro da política. Mas vamos lá. 7º, a educação cristã em relação à igreja. Aqui nós estamos quase finalizando. E antes de finalizar, falta só mais 2 tópicos. Não saia daí, mais uma vez, mais um louvor, mais uma adoração. Falta só mais 2 tópicos para a gente finalizar o propósito da educação cristã na UAU Web TV com a minha programação Itipar. Deus abençoe e já que eu volto. Olá galera, sejam bem-vindos, eu sou Júlio Eletromec, estou aqui para falar para vocês que iremos iniciar um programa chamado Help Cars, um programa que é voltado ao setor automotivo, para você leigo e para você profissional. Se você quer saber um pouco mais sobre a manutenção do seu veículo, a parte de geometria automotiva, como é que funciona todo o sistema operacional mecânico do seu veículo, Som de avivamento.
libera o som, libera o teu fogo, libera o teu rio. Estamos de volta mais uma vez. Quero agradecer aqui você que está nos acompanhando. Enilda, Deus abençoe, viu? Obrigado pela sua participação. Quero agradecer também a Cris Matos, né? Deus abençoe, viu, Cris? Pela sua participação também, de estar conosco aí na UAU Web TV. Quero agradecer a nossa irmã Mônica, Deus abençoe, viu? Eu falei que ia falar de você lá, né? Muito obrigado, viu, irmã Mônica? Quero agradecer também o pastor lá de Pimentas, um grande amigo nosso aí também. Deus abençoe no nome de Jesus. Agradeço também lá na cidade de Paraisópolis, que está nos acompanhando aí na UAU Web TV, na programação do pastor Alessandro Itipar. Vamos lá, voltamos mais uma vez aqui, finalizando já o nosso estudo teológico. Estamos aí na sétima pauta dessa apresentação, que diz assim: a educação cristã em relação à igreja. Falamos de Deus, falamos de Jesus Cristo, do Espírito Santo, agora a igreja, né? Em Mateus 16, versículo 18, diz assim: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós estamos falando de igreja. O que é igreja? Existem aí discriminações em várias denominações. Porque a igreja de tal, ela tem a sua potência, né? A igreja de tal, ela faz o copinho d'água curar interior. Mas espera aí, o que é igreja para você? Né? Nós falamos também um pouco da manifestação do Espírito Santo, toda a sua autoridade, os dons espirituais, mas dons espirituais não levam para o céu, tá? Isso tem que ficar dentro do nosso conhecimento. O que leva para o céu é o quê? É quando eu tenho fruto. Mas agora eu estou falando da igreja. Igreja, será que igreja é 4 paredes? Onde as pessoas fazem suas reuniões solenes? Uma assembleia? O que é igreja? Né? Quando nós falamos de igreja, a palavra ela vem do grego, eclésia. Literalmente significa igreja chamado para fora. Quando nós temos essa inteligência de entender sobre a finalidade da igreja, é chamar as pessoas de fora, que estão perdidos, que estão vivendo um mundo de uma decadência espiritual. Igreja é ser o bom samaritano, é estender as mãos. Igreja é ter uma assistência social, é trabalhar junto com a sociedade. Unidos, somos imbatíveis. Unidos, somos fortes. Tem um pensamento aí do meu amigo Valtenci Pereira: sozinho somos fortes, juntos somos imbatíveis. Então nós temos que entender qual é a metragem da igreja. Será que igreja é simplesmente 4 paredes? Igreja sou eu. Eu sou a igreja, chamado para fora, o resgate. Eu tenho que resgatar as pessoas, a parte da evangelização. Tem pessoas que ainda não entendem o que é evangelização. Mas não, evangelização é chamados para fora como igreja e trazer para o mundo espiritual, para que a pessoa venha realmente entrar debaixo do sistema espiritual, conhecer a graça do Espírito Santo. Olha só, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando você vê que se aproxima o dia. Hebreus 10, versículo 25.
As pessoas estão deixando de ter uma boa comunhão. As pessoas estão deixando de ter um bom relacionamento interpessoal. Agora a igreja é eu ter esse bom relacionamento com pessoas. Não importa se fulano é de outra denominação. As pessoas criam discriminação. As pessoas, elas começam a menosprezar a outra pessoa. Ela começa a diminuir, ridicularizar. Isso não é igreja. A igreja não veio para ridicularizar. Existe um monte de pessoas que está debaixo de um farisismo, de uma religiosidade. Meu amigo pastor Maciel, um forte abraço. Nós temos que entender, meus irmãos, a respeito de igreja, não é ficar debaixo de sistemas religiosos. Tem pessoas que estão debaixo desse sistema. Para mim ser igreja é como eu disse lá atrás, é estender as mãos como um bom samaritano. É não olhar para a placa de igreja para poder ajudar as pessoas. Porque isso faz parte do meu repertório como igreja. Para eu trazer uma boa palavra, para eu trazer uma boa meditação dentro desse propósito, é vivenciar uma verdadeira igreja, sem costumes religiosos. Porque tem pessoas que estão debaixo desses paradigmas, tem pessoas que estão debaixo de um judaísmo farisismo. Eu não posso ficar debaixo desse ritual religioso. Religião, eu lembro que eu falei na primeira unidade da educação, olhando para esse propósito, toda religião é boa, porque a palavra religião significa religar, é estar ligado em alguma coisa, mas eu tenho que entender em que eu estou ligado. Qual é a finalidade da minha apresentação como igreja? Estender as mãos, amar o próximo, isso faz parte da verdadeira igreja. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Será que eu estou amando o próximo? Será que eu estou mostrando a realidade da igreja que sou? Será que eu estou tendo uma comunhão? Será que eu estou comungando dentro desse departamento? Será que eu estou trazendo essa finalidade de uma verdadeira religião? Ou eu estou menosprezando? Ou eu estou criando uma discriminação religiosa? Ou eu estou achando que eu sou melhor que você? Eu não posso achar isso, porque isso vai atrapalhar o meu crescimento debaixo da educação, o propósito da educação cristã. Porque ser igreja é ter um bom comportamento e ajudar as pessoas, independente de qual é a placa, qual é a denominação, porque isso faz parte da minha vida como igreja, em estender os braços para trazer um bom curativo, um bom remédio, até mesmo um antídoto para a cura, porque isso faz parte da minha vida em Cristo Jesus. Olha só o que diz aqui: levar a aceitação a Cristo, ter a educação de inúmeros de desviado, trazer o verdadeiro avivamento, preparar o obreiro e ter o antídoto contra as heresias. Eu tenho que lutar. Eu não posso deixar a heresia, aquilo que é falso, aquilo que não traz nenhum tipo de crescimento, porque eu sou igreja. Agora, a minha produção, ela tem que alargar. A minha tenda, ela tem que alargar. A minha vida com Cristo, ela tem que subir, tem que crescer, para eu demonstrar uma genuína e verdadeira igreja. Isso faz parte da minha vida, tanto pessoal, espiritual, social e político. Eu tenho que vivenciar o verdadeiro cristianismo dentro dessa educação. Vamos lá para o nosso último tópico. A educação cristã e o caráter cristão. Nossa! A educação cristã e o caráter cristão. Irmãos, quando nós falamos de caráter,
como está escrito aqui. Poderíamos preparar uma longa relação das qualidades de um bom caráter. Qualidade. Original, verdadeiro, honesto, íntegro. Isso está falando de caráter. Um bom caráter. Qual é a minha vida dentro dessa produtividade em relação ao caráter cristão? Quando nós falamos daquilo que é oposto do caráter, nós temos aqui agressividade, ciúmes, deslealdade, ganância, antipatia, intolerância. Olha só, quando nós falamos daquilo que é oposto do que nós estamos tratando sobre a qualidade do caráter. Será que nós estamos vivendo em épocas que está sendo raro o caráter, até mesmo dentro das igrejas? Olha o perigo que nós estamos enfrentando. Quero aqui até agradecer o pastor. Uma vez ele falou sobre a deslealdade. E aquilo ali pegou eu de uma tal maneira, a gente tem sido desleal com tantas coisas. No horário, com as pessoas, no nosso comprometimento, a nossa deslealdade. Nós temos aí feito tantas coisas erradas, agindo na deslealdade. Quando nós falamos dessa tratatividade, olhando para a deslealdade, no cumprimento da palavra, porque eu estou falando agora de qualidade de caráter, a honestidade, bondoso, pacífico, temperante, mas o oposto disso aí, a intolerância. Tem pessoas que não suportam um ao outro, tem pessoas que não conseguem ficar do lado de outra pessoa. Isso traz uma intolerância, ferindo o nosso próprio caráter. Isso é um perigo. Dentro da sociedade, a intolerância, ela pode agredir. E isso pode virar também uma agressão verbal, porque a intolerância, ela começa a trazer futrico. A intolerância, ela começa a ter um trabalho de destruição. Porque eu posso vivenciar dentro dessa agressividade. Quantas pessoas agressivas. Quantas pessoas que demonstram ciúmes, até mesmo pelo seu crescimento. Isso não está dentro da qualidade do caráter. Porque não entra dentro do repertório, não entra dentro desse departamento, que é a qualidade do caráter. Ciúmes porque você tem e o outro não. Ciúmes porque você cresceu e o outro não. Paulo diz assim, que eu devo alegrar com as pessoas que estão sendo abençoadas. Eu tenho que me alegrar com as pessoas que estão tendo uma vida de grande sucesso. Eu não posso ter os ciúmes, porque isso pode ferir a minha integridade. Isso pode banalizar até mesmo o meu comportamento, porque eu demonstrei a falta de caráter. Eu estou corrompendo o meu próprio caráter, e isso não pega bem para uma pessoa que a pessoa está dentro da igreja ou fora da igreja. Porque nós estamos falando de um posicionamento. Qual é a minha posição? Qual é a nossa posição? Quantas pessoas que vivem debaixo de uma ganância, pessoas egoístas, isso não faz parte dentro do nosso repertório. Irmãos, isso acontece dentro das igrejas. Isso é muito perigoso. De repente você está lá, você está sendo abençoado, as pessoas viram a cara, nem olham mais para você. O que está acontecendo? Por quê? O que eu fiz? O que nós fizemos? Porque você feriu uma integridade, ou melhor, você feriu o caráter. Quem sabe, pela pessoa que você é abençoado, pela pessoa que você é cheio da graça, e isso vai trazer um controverso a outra pessoa que não tem a presença de Deus e não tem caráter. Isso pode trazer até mesmo um ato de destruição, destrutivo. Eu tenho que ter uma vida em Cristo
dentro dessa educação cristã, o caráter cristão. Pessoas antipáticas, quantas pessoas que nós estamos vivenciando, que têm uma antipatia, pessoas que são mal educado, que não têm um verdadeiro comportamento, que não demonstra a presença do Espírito Santo. Isso é um perigo, até mesmo pessoas que são narcisismo. Mas o que é isso, pastor? Narcisismo, sabe o que é? São pessoas egoístas. Quando nós falamos de pessoas narcisismo, são pessoas que sabem de tudo e não aceitam a sua opinião. Ela te chama você de zero esquerda. Isso são pessoas narcisistas. Pessoas sarcásticas. Pessoas que demonstram a falta de caráter. Pessoas que provocam bullying. Que começam a fazer piada contra você, tentando abaixar sua moral. Mas você não vai ficar debaixo de pessoas que têm esse tipo de atrocidade. Porque você tem a presença do Espírito Santo. Pessoas que são autoritarismo, egoísmo, oportunista, falso. Quantas pessoas nós estamos vivendo, irmãos? Pessoas que são desse jeito. Pessoas que parecem ser amigo, bate nas suas costas, de repente ela vira, você vai para o outro lado, está falando mal de você. Que comportamento é esse? Que tipo de educação? Qual é o caráter? Qual é o posicionamento que nós aprendemos? Porque a educação vem da onde? Vem dentro da nossa casa. Eu não posso perder isso. Mas olhando novamente aqui, água, óleo, fogo, rio, selo, vento e pomba. Nós estamos falando do Espírito Santo. Toda a sua simbologia. Tá bom? Quero finalizar aqui. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Joézer, Samuel, Deus abençoe. Mais uma vez, Valtencir, Anderson Santos, Deus abençoe sua vida também. Vamos ver quem mais está aqui. Quem mais? Enilda, Cris, Valtencir Pereira está nos acompanhando. Ô glória, Deus abençoe, viu, Valtencir? Obrigado aí por este momento tão especial de poder nos acompanhar. Deus abençoe, um beijo no coração de todos. Mônica, muito obrigado, tá? Vamos ver quem mais aqui, tem um monte de gente. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua participação desse projeto da UAU Web TV no programa Itipar. Até quarta-feira novamente com mais um estudo teológico dentro da sua casa. Deus abençoe e muito obrigado e tenha uma boa noite em Cristo Jesus. Muito bem-vindo ao UAU Web TV. Informação em tempo real. As notícias que você precisa saber da sua cidade e da nossa região. Utilidade pública, informação para você e toda a sua família. Política levada a sério. Vem aí, Politicamente Instruído, novo quadro. E uma programação super abençoada para você e para toda a sua família. UAU Web TV, sempre com você.